conjunto de perguntas. Tudo de uma vez. A primeira pergunta é da Maria Inês. Onde o Comitê contra o Golpe se reúne e onde podemos conseguir material para articular esse movimento de anulação do golpe? O Edson Brito, qual a hipótese da esquerda, movimentos populares, não aderirem à anulação do golpe e à volta da Dilma? Ele não fez uma pergunta específica, está aberta para toda a bancada. A terceira pergunta, do Gilmar Horas, para Eugênio Aragão. Para derrotar o golpe, não seria necessário antes derrotar a TV Globo, derrotar Gilmar Mendes, derrotar Moro, derrotar Janot? Nélia Nascimento, ela faz uma pergunta para todos. Todos estão aqui e concordam com o STF anular o golpe. Então, vejo que estão pregando para convertidos. Não seria necessário a presença de alas da esquerda que defendam as eleições diretas para ser um debate realmente? Outra pergunta da Nélia também, para o Rui. Uma pergunta de ordem prática. Como atingir a população da periferia que não é politizada, aquele que tem sua opinião formada pela rede Goebbels? Para Eugênio Aragão, se a Dilma tivesse nomeado ministro muito antes, teria alterado em algo o rumo do golpe? Para o ministro Eugênio Aragão. Sobre Sérgio Moro, a ONU cobra explicações sobre a Lava Jato. O que poderíamos esperar de positivo sobre isso? A ONU tem poder de intervir, de fato, nessa área? Lucilena de Oliveira, São José dos Campos. Também para o ministro. Senhor ministro, em 2015, em várias entrevistas, o senhor Dalmo Dallari dizia: estou tranquilo, eu confio no STF. Ele não deixará esse golpe passar. Senhor ministro, o que aconteceu com o STF? O mesmo tribunal que apresentou a lei de cotas e o casamento gay. Como ocorre essa gilmarização, Gilmar Mendes, excrescência no STF? Essa excrescência. Para terminar, para o Rui. Rui, o que fazer caso a esquerda volte ao poder? Com anulação, com anulação do impeachment ou através da urna? Continuaríamos com o mesmo direitos políticos e econômicos amparado no fenômeno da supercommodities adotada nos últimos anos, com pequenos benefícios à classe explorada, ou vamos efetivamente fazer uma política para a classe proletariada, visando o fim da exploração entre as classes? Francisco Soeiro. Terminamos. Eu não sei se falei todas as perguntas, todos foram contemplados? Passar para a mesa aqui. A companheira Edva falou que vai ceder a vez dela para dar mais tempo aos demais. A companheira Malu quer falar? Desculpa que eu não entendi essa questão das perguntas, porque o ministro também vai ter que responder as perguntas, né? Bom, elas querem respostas? Tem algumas respostas que não vai dar para dar, não. Acho que a gente tinha que fazer assim, os programas de teoria de conspiração para falar as coisas meio que pelos cantos, assim, né?
Ninguém fez pergunta para mim, mas fez uma pergunta. Se o ministro tivesse sido nomeado antes, olha, essa é a minha opinião. Se tivesse sido nomeado antes para Procurador-Geral da República, a gente não teria golpe, né? De forma alguma. Então, eu acho, né, ministro Aragão, olhando nos seus olhos, eu senti que eu teria... Bom, gente, assim, a questão da Rede Globo, por exemplo, talvez eu estou aqui estou trabalhando a questão muito da comunicação entre a gente, né? Se a gente precisaria vencer todo mundo antes para vencer o golpe, para mim é muito claro. A gente vence o golpe, o resto é tudo no chinelo, né? Tudo no bolso já. Para mim é claríssimo, né? Não, e todo mundo morre no golpe, né? Atinge o primeiro golpe e os golpistas não tem mais pista, né? Minha consideração final, eu queria agradecer muito por estar aqui em São Paulo. Sou paulistana, estou morando há 20 anos lá em Belo Horizonte. E maravilhoso estar falando sobre política numa cidade que eu nunca consegui falar sobre política quando era jovem. E hoje está voltando aqui, está vendo juventude falando sobre política, vendo as pessoas falando sobre... Pessoas como meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio. Isso está sendo lindo. Eu acho que São Paulo já ganhou uma outra cor assim para mim, né? Há jeito, há esperança, há amor em São Paulo, há democracia em São Paulo, há vontade em São Paulo de vencer esse golpe. Que bom que a gente começou aqui. Que bom que a gente começou aqui. Agora, vamos lá na Edva, vamos lá para Belo Horizonte, continuar, e os companheiros que vão para outros estados também, né? A gente continuar esse trabalho de formiguinha, e outros trabalhos concomitantes, com certeza, né? Mas entender o golpe, eu acho que é muito importante, a gente vai trabalhar isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada essa mesa ter aprendido com vocês tudo que eu aprendi hoje. Muito obrigada. Obrigado, companheira Malu. Passar a palavra ao companheiro Rui para as suas considerações finais. Resposta. Eu acho que nas perguntas e considerações que foram feitas, surge uma preocupação bastante grande com relação à orientação política a ser dada, e uma coisa que é gratificante de ver no debate é que a maioria das pessoas que estão aqui não estão dispostas a se deixar levar por soluções ilusórias, fantasiosas, como é o caso da eleição. Queria aprofundar um pouco esse problema, que parece que preocupa bastante o pessoal, dizendo o seguinte: nós temos que fazer uma análise lúcida da eleição que acabou de acontecer. Muita gente considera que o desastre eleitoral ele foi o resultado do fato de que partidos como o PT estão mal vistos na opinião pública, alguma análise dessa natureza. Mas nós temos que entender o seguinte: praticamente todos os partidos de esquerda retrocederam em número de votos. Quer dizer, a eleição ela foi uma arapuca plantada para justificar e dar uma aparência de legitimidade popular ao golpe que aconteceu. Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte: as eleições elas têm muito a ver com a natureza do poder político. Então, por exemplo, eu não saberia dizer, um companheiro aqui falou que não vai ter eleições, eu não saberia dizer se vai ou não vai ter eleições. O que a gente pode ter certeza é que, se mantendo esse quadro, mesmo que haja eleições, as eleições vão ser totalmente controladas, manipuladas, para que a esquerda seja derrotada. Eu concordo com o companheiro que ninguém vai investir aí uma fortuna, né, botar aqueles robôs na rua para depois falar: não, agora vamos convocar eleições, se vocês ganharem, a gente aceita tudo isso. É uma coisa
É até infantil, né? Ainda acredita na Revolução de 64. É uma coisa absurda achar isso daí. Daqui para 2018, a legislação ela vai se aprofundar o caráter antidemocrático da legislação. Nessa eleição mesmo, a maioria das pessoas não percebe o que aconteceu, porque não participa do mecanismo interno das eleições. Mas vamos falar só uma coisa. Eles colocaram leis rigorosíssimas sobre o financiamento das eleições. Então, muita gente aplaude. Por que não? Finalmente, nós temos que combater a corrupção e tudo mais. Só que acontece o seguinte, no Brasil funciona assim. Os candidatos do PT, eles foram completamente vigiados pela justiça. Qualquer mínima infração a justiça caía em cima. Agora, os candidatos do PSDB, do PMDB, eles fizeram o que quiseram. Por exemplo, alguém já se perguntou como é que, sem o financiamento privado de campanha de empresários, eles conseguiram fazer essas campanhas enormes? Essa é uma fraude eleitoral. Só que o PT, por exemplo, cometeu mais uma vez o erro de não denunciar isso aí, deixou passar. Muita gente não queria nem contribuir com o PT de medo dessa vigilância. Porque muita gente não entende como é que funciona a questão da justiça. Você pode ser pego por uma coisinha mínima aí, enquanto que os outros podem matar, estuprar, etc. e passa batido. A justiça no Brasil ela não funciona de uma maneira que as pessoas acham. Então, as eleições são sob o controle do TSE e dos TRS. São juízes. Os juízes, o que eles são? Eles são todos ditadores de rabalde. Quem que não viu esse STF? O STF senta lá e faz uma lei. Como pode isso daí? Toma conta do poder legislativo. Então, acreditar que as eleições vão ser uma festa democrática no meio de um golpe de Estado com essas características é uma coisa de gente que não está raciocinando bem. Eu, pessoalmente, eu acho o seguinte, nós acompanhamos aqui a evolução da luta contra o golpe. E nós vimos aí que todo um setor do PT não era favorável à política de antecipação das eleições. Mas acontece o seguinte, o PT é um partido dividido. E toda uma ala é favorável a ter uma política, por mais fantasiosa que seja, que permita participar do jogo político e não perder as posições que eles alcançaram aí de deputado, vereador, etc. e tal. Tem muita gente cuja única preocupação é apresentar as coisas de tal maneira que você possa conseguir um resultado eleitoral positivo. Então, nós temos que entender isso daí. Por exemplo, Wagner Freitas, da CUT, não era a favor de eleições diretas, o Lula não era a favor, a Dilma não era a favor. Inclusive, aqui eu queria apreciar aqui a nossa posição meio surreal do problema, que é o seguinte, nós, PCO, não votamos na Dilma. Nós não apoiamos o governo da Dilma, em momento nenhum. Nós criticamos todas as iniciativas que ela tomou e tal. Nós, inclusive, falamos que a Dilma ia acabar sendo forçada a fazer um ajuste fiscal e tudo mais. Mas, e aí, o que acontece? A maior parte do PT abandonou a Dilma e nós estamos aqui defendendo o direito dela, que foi eleita presidente da República. Eu queria fazer mais uma defesa aqui do pessoal que está perplexo com ela. Embora eu ache que seja um erro político, vocês têm que entender que a Dilma ela adotou essa posição porque ela é muito pressionada para adotar essa posição. Ela é refém, exatamente. A palavra certa é isso aí. Ela é refém de uma enorme pressão política que existe dentro do PT para que ela não leve adiante um confronto com os golpistas. Porque a política de todo um setor do PT é, como disse aqui o ministro, o companheiro Aragão, é chegar num acordo com os golpistas. É óbvio.
É bola para frente, perdeu, perdeu. Vamos para a eleição e tal, vamos eleger deputado e tal. Exatamente. Finalmente, o deputado, isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar, a maioria dos deputados, em primeiro lugar, está preocupado com o seu emprego. Em segundo lugar, está preocupado com o destino, né, da população e tudo mais. Então, nós temos essa situação. É uma ilusão isso daí. Eleição, Assembleia Constituinte, ou o que quer que seja, só teria um valor sobre a base da derrota do golpe, com uma ampla mobilização popular, porque só uma ampla mobilização popular pode derrotar o golpe, né? Aqui alguém perguntou, não teria que derrotar antes a Globo e tal? Não, antes não, nós temos que derrotar tudo junto. Isso daí só é possível com uma gigantesca mobilização popular. A gente não deve se iludir. O problema da anulação. Nós estamos fazendo o que a gente pode, entrando com processo, etc. E tal. Agora, os juízes lá, sem sentir o calor, né, da revolta popular, eles não vão votar. Todo mundo já viu que esse STF aí foi totalmente cooptado para o golpe, inclusive os que eram contra, totalmente cooptado. Como é que, alguém perguntou, como é que aconteceu isso daí? Nós temos que entender o seguinte, tem corrupção, tem chantagem, é um jogo político muito pesado, diferente do que as pessoas estão acostumadas. Alguém vai lá, pega um podre do cidadão e fala, olha, isso aqui vai para a Globo, aqui é 10 dias de lama em cima de você. Às vezes nem é um podre, às vezes eles inventaram uma história. Porque a gente não pode acreditar que eles só fazem denúncias verdadeiras. Isso aí também seria extrema ingenuidade, né? Vocês viram o caso do Lula, e cismaram com o sítio em Atibaia, que é um negócio muito ridículo, e aí fizeram toda uma campanha. Por quê? Porque eles não tinham nada para mostrar. A Dilma, então, essa é outra coisa curiosa que a gente tem que falar sobre a Dilma Rousseff. É o primeiro governante do Brasil que convenceram o povo, porque isso aí ficou provado por A mais B, que é um governante honesto, porque não conseguiram levantar uma única coisa, nem que ela... Não conseguiram mostrar que ela, sei lá, pegou 1 quilo de café do Palácio do Planalto e levou para casa. Nada. É incrível. Porque no Brasil, acreditar na inocência dos governantes é uma coisa absurda, né? O sistema político brasileiro, o judiciário e tal, só tem raras exceções de honestidade. Isso aqui é uma coisa profundamente corrompida. Então, nós temos que acreditar no que nós estamos fazendo nesse momento, né? Alguém perguntou, como atingir a periferia? Periferia, vamos explicar uma coisa. Não vamos subestimar a população da periferia. As maiores lutas que teve em São Paulo, né? A companheira aqui falou de São Paulo e tal, que ela se sentiu bem de vir aqui e tudo mais. São Paulo é o coração da luta política no Brasil, né? Eu sou paulistano, eu milito aqui há 40 anos. É uma cidade explosiva, né? Eu vi a mobilização da classe operária de todo o cordão do ABC, eu acompanhei as oposições sindicais, movimentos populares. Isso aqui é um barril de pólvora, né? Então, não vamos subestimar a população, ela é muito propensa, muito sensível à propaganda. Só que tem uma coisa, em qualquer meio social, se ninguém falar nada, o negócio não vai. A população está lá, trabalhando, o cidadão não é político profissional, ele é um cidadão comum, ele está lá trabalhando, ele vê as notícias políticas, uma parte do que ele vê parece que é em outro planeta que está acontecendo, e não vai ninguém lá tirar um panfleto, denunciar o golpe. Então, ele é bombardeado pela enxurrada, né, pela catarata de mentiras que a imprensa golpista apresenta, uma imprensa
completamente venal, pérfida, canalha, no último grau possível e imaginável, e ele fica paralisado. Mas a minha experiência como militante é a seguinte: se você for num bairro popular e você fizer uma campanha lá insistente, a população começa a despertar. É uma população sensível. O que acontece? A luta contra o golpe ela ficou restrita aos setores que têm maior informação, maior organização, que são os setores de classe média, em geral. É natural. Você tem mais informação, você reage mais rapidamente. Você é universitário, você lê o jornal, você discute com as pessoas. Nós precisamos, nessa etapa aqui, eu acho que o grande desafio dessa luta, uma vez que a gente consiga espalhar esse movimento, é ir para a periferia, ir para as fábricas. Né? Os dirigentes sindicais do PT, eles ficaram muito paralisados também. Também aí tem muita divisão, tem muita gente preocupada de não bater de frente com o golpe. Então, é um problema complexo. Porém, é viável. E eu acho assim, a hora que se começar um trabalho na periferia, a periferia começar a se manifestar, os trabalhadores nas fábricas começarem a se manifestar, os dirigentes saem daquela letargia, né? daquela paralisia mental, e vão começar a prestar atenção na voz dos trabalhadores, que não dá para você ser dirigente sindical sem você prestar atenção no que os trabalhadores estão falando. Se eles estão quietos, a letargia é possível. Se eles não ficarem quietos, a letargia não é possível. E eles têm motivo. O ataque da CLT é juntar isso aí com o golpe de Estado. Subordinar a luta contra a liquidação da CLT à luta contra o golpe de Estado. Tem que haver essa política. Né? Isso eu acho que é uma questão fundamental. Bom, fizeram uma pergunta para o companheiro Aragão, que eu gostaria de responder aqui, falar da minha experiência própria. Nós acompanhamos aqui detalhadamente, passo a passo, o golpe desde a época do Mensalão. Quando apareceu o Mensalão, nós do PCO falamos: isso aqui é uma espécie de golpe de Estado que está acontecendo no Brasil. E, vendo a cena internacional, nós concluímos que vinha um golpe para derrubar o PT no Brasil. Bom, aí nós acompanhamos a situação, e uma das coisas mais irritantes da luta contra o golpe era a conduta do ministro da Justiça, da Dilma, o Zé Eduardo Cardoso. Uma personagem absolutamente lamentável. A Polícia Federal ia lá espionar o governo, e o cidadão, que é ministro da Justiça, não tomava nenhuma atitude. Eu olhei e falei assim: esse é o golpe mais fácil de dar de todos os tempos. Né? O Allende colocou o Pinochet como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Certo? Mas ele, pelo menos, ele tinha a ideia de manter a coisa sob controle. Agora, o ministro da Justiça, ele deixava a Polícia Federal, os subordinados dele, ele nem sabia o que eles estavam fazendo. Eles estavam investigando o governo, ele nem sabia. Eu olhei, fiquei pasmo. Como é possível isso daí? Como é possível que a pessoa nem saiba o que está acontecendo? Tudo bem, controlar a Polícia Federal não é uma coisa fácil, mas ele nem passava batido, uma coisa muito extraordinária. Quando o ministro que foi escolhido, eu falei: bom, pelas declarações, pelas ações, isso aqui é uma mudança. Infelizmente, né, a vaca já estava no brejo quando a mudança ocorreu. Não sei também por que o PT não foi lá e bateu o pé e falou: tem que botar alguém aí com pulso, né, para reverter a situação. Porque, veja, o golpe também aconteceu porque foi muito facilitado. O pessoal não reagia. Né? Eu e o PCO, nós fizemos uma campanha contra esse Zé Eduardo Cardoso, mostrando que ele trabalhava a favor do golpe. Era uma coisa inacreditável. Eu nunca imaginei. Bom, é tradicional da esquerda no governo essas pataquadas. Né?
Você põe um ministro de Justiça direitista, ele bota a ordem na casa rapidinho, não quer saber, demite chefe da Polícia Federal, ele faz de tudo. Agora o esquerdista tem medo, né? Uma coisa se a gente fosse levar a sério, o pessoal morria louco. Essa que é a grande verdade. Foi uma coisa lamentável. Então, eu pessoalmente, né, que fiz uma campanha grande contra o Zé Eduardo Cardoso, esperando que alguém ouvisse e exonerasse o cidadão, né? Depois ele foi defender a Dilma também, que foi outra coisa. Eu só não digo que foi angustiante, porque quando você tem quase 40 anos de militância, você não se angustia, você analisa, formula uma política e vai para frente. Mas eu imagino que muita gente ficou angustiada. Bom, para concluir, sobre o problema o que a esquerda vai fazer se voltar o problema da esquerda, né? A esquerda, nesse momento aqui, está completamente desorientada. Eu acho assim, as pessoas que estão nessa plenária aqui têm muito mais consciência, tiraram conclusões muito mais lúcidas do que velhos dirigentes da esquerda. Nós temos muita divergência com a esquerda, sempre tivemos, né? Nunca estivemos de acordo sobre quase nada, na maioria das vezes. Mas você supõe, né, que certas coisas são o beabá da política. Eu sou socialista, eu sou a favor da revolução, do governo da classe operária. Isso não vai acontecer agora. Precisa de um processo. Nesse momento, nós temos um regime, eu não diria democrático, que eu acho que é um elogio grande demais, o anterior, né? O de agora é uma avacalhação total. Mas você tem certas garantias democráticas. Tem uma eleição. Por pior que ela seja organizada, tem uma eleição. Agora, se você vai aceitar que até a pessoa eleita, de esquerda, lógico, e de direita, não vai acontecer nada. Você vai aceitar que a pessoa seja removida com essa falta de formalidade, com essa falta de cerimônia, bom, é melhor você se declarar escravo, né? Entregar os seus direitos políticos lá e pronto. Eu fico surpreso de que a esquerda não consiga tirar essa conclusão, com tudo que eu tenho de opinião negativa dessa esquerda. É um problema de autodefesa, de autopreservação. Eu fico muito espantado, né? Para mim, é assim, nós podemos divergir sobre a Revolução Socialista. Há muitas interpretações. Um cidadão leu o Mao Tse-tung, outro leu o Gramsci, outro gosta dos filósofos franceses. É uma coisa muito confusa. Agora, derrubar o presidente da República, a direita derrubar o presidente da República, e você não achar nada, é impressionante. A esquerda perdeu a noção do que está fazendo. Não vamos tirar conclusões também exageradas, mas uma advertência e uma relação com isso que está acontecendo no Brasil. Se vocês estão acompanhando a política internacional, vocês estão vendo a tendência internacional à direita. Donald Trump, né? Itália, França, Inglaterra, todos os países europeus, a Áustria, recentemente, a direita austríaca, que é uma direita braba, ela vai ganhar as próximas eleições legislativas. Ela perdeu a eleição presidencial, mas vai ganhar a próxima eleição. Isso é dado como favas contadas. E o que a esquerda mundial faz? Nada. Completamente desorientada. O que eles fazem é ir para as eleições. Tem um setor que fala que é a direita, mas não consegue entender que eles têm uma política que deixa com que eles sejam reféns da política principal que está sendo rejeitada pelo povo. Pode ver que a esquerda norte-americana apoiou a Hillary Clinton. É uma falta de
completa de bom senso. Se desmoralizou totalmente também. Então, aqui no Brasil também está acontecendo isso. O pessoal acha que a democracia é um estado de coisas estabelecido por Deus. E não vai mudar. Pode chover, fazer sol, pode ter trovoada, mas não vai mudar. Não, não é assim. A situação ela está se inclinando pesadamente para a direita. Pesadamente. E a esquerda, que é uma esquerda de classe média, em grande medida, ela olha essa democracia como uma via de ascensão social. O cidadão que até ontem era desconhecido aí, né, participa da eleição, não sei o que lá, investe um pouquinho de dinheiro, se elege vereador, se elege deputado, é uma grande realização na opinião deles. Então, eles só estão vendo esse lado, né? Nós vamos progredir socialmente pela via da política. O Estado capitalista está abrindo uma porta para o nosso progresso. E eles vão, porque eles não veem outra perspectiva. Se você falar para muita gente aí que é deputado e tudo mais, que ele tem que largar de ficar falando abobrinha no Congresso Nacional e sair à rua e enfrentar os golpistas, ele vai achar que você está delirando. Que isso aí seria um enorme retrocesso na existência dele. Né? Veja-se até a reação em geral da esquerda sobre o que aconteceu no Amazonas. Aqui, falar em Estado de Direito, diante dessas coisas, diante do sistema penitenciário no Brasil, é ridículo. É absolutamente ridículo. Não falaram nada. Você vê outra coisa também que me chama a atenção, estava para falar, que eu preciso falar aqui porque sempre me irritou isso daí também. Vocês vejam que a esquerda brasileira ela só fala de racismo, feminismo, defesa do movimento LGBT. Praticamente não fala de outra coisa. Pois o que fizeram com essa Dilma Rousseff, né, o que enxovalharam essa mulher, e ninguém apareceu para se colocar contra isso daí. Quem que não lembra daquele adesivo que o pessoal colocava no carro? Vocês ouviram alguém, movimento feminista, se levantar contra a direita por causa daquele adesivo repugnante? Vocês ouviram na época? Eu não vi ninguém falar nada. Quer dizer, que é tudo o mundo da fantasia. Não falaram nada porque era a direita que estava fazendo. Porque tinha campanha contra a corrupção. Medo. Bom, também tem isso daí. Não é à toa que esse movimento aqui tem um número expressivo de mulheres. Né? Por que será? Porque as mulheres sentiram que o ataque contra Dilma também tem esse caráter. Né? Não, poucas vezes eu vi uma autoridade pública, um presidente da República, ser tratado como a Dilma foi tratada. Mas, Rui, também a gente está no século XXI. Também tem aquela coisa da mulher estar no lugar onde sempre foi o lugar dela agora. A gente não quer voltar para o século XV. Também tem isso. Né? Assim, a gente está aqui para defender um espaço da mulher que é dela de nascença, por direito. E a gente chegou no século XXI com todos esses direitos. A gente está vendo lá uma presidenta sendo tratada como se fosse um nada, um lixo. E aí o nosso futuro é mais ou menos esse, voltar para o século XV. A gente não quer isso. E a maioria das pessoas ficou indiferente. O negócio da Copa do Mundo, né? Eu nem lembro que palavrão que gritaram contra a Dilma lá. É uma coisa extraordinária. Só um último comentário e encerrar, que já está passando do tempo. Eu fiquei muito bem impressionado com esse debate, porque existe aqui uma sólida unanimidade sobre o problema central. Né? Se você não combate a destituição, né, criminosa da pessoa que foi eleita com 54 milhões de votos, eu não votei na Dilma. O PCO não votou na Dilma, não apoiou a Dilma, nada.
A gente combateu a direita durante muito tempo, mas denunciou e tal, mas não votou. Agora, se você não faz isso daí, o resto é tudo, para inglês, é bobagem. É tudo figuração. Né? O centro da luta política é isso daí. Ou se respeita o resultado eleitoral, ou então isso aqui é um vale-tudo. A gente teria que partir para uma... como é que se diz? Criar o caos no país. Porque qual é o sentido? Quando você elege a direita fica. Quando você elege a esquerda não pode ficar. Tá, isso aí não tem sentido. Né? Eu apreciei muito o fato de que há uma consciência clara sobre esse problema, quando muita gente se coloca contra isso daí. Né? E quer dizer que, não, isso aí já foi, tá, o negócio está encerrado e tal. Esse é um problema chave, eu acho que é muito positivo isso daqui. Obrigado. Companheiro, antes de passar a palavra ao companheiro Aragão e, inclusive, pedir que ele, além das considerações, faça o encerramento do ato, eu queria dar um recado. Alguém fez uma pergunta sobre o problema dos materiais. Né? Nós vamos estar produzindo esses e muitos outros materiais. Nós estamos buscando, né, e nós vamos discutir aqui com os companheiros do Rio, em Minas, vamos procurar centralizar esse movimento, que é muito importante. Né? Além de multiplicá-lo, ao mesmo tempo a gente ter... Então, nesse momento, nós estamos se reunindo na Rua Serranos, 108, na Saúde. Mas nós vamos divulgar, junto com a coordenação, com os companheiros do Movimento Anular, vamos pegar aí a lista de presença, os e-mails, e vamos estar divulgando, né, socializando isso entre os vários setores e procurando organizar essa atividade em comum, como foi feito esse debate, né, que é o resultado de uma iniciativa coletiva do movimento do Comitê de Luta contra o Golpe, do Movimento pela Anulação, dos companheiros do PT, do PCO. Né? Nós queremos reforçar isso daí. Então, esse material vai estar disponível já depois de amanhã na Rua Serranos, 108, na Saúde, mas nós vamos também estar colocando o pessoal que botou o nome na listinha aí, nós vamos estar passando para os outros lugares para que o pessoal possa distribuir nos bairros, nos outros estados, etc. e tal. Tá ok? Quem não assinou a lista, lá no final, lá na banca, tem a lista. Não deixe de assinar e deixar o contato, que essa é uma maneira, inclusive, da gente reproduzir essa comunicação entre a gente. Então, para as considerações finais e também para encerrar o nosso ato, o companheiro Eugênio Aragão. Bom, companheiras e companheiros, primeiro eu quero deixar muito claro essa coisa, se eu evitaria o golpe ou não evitaria o golpe. Eu acho que esse discurso não é um discurso bom. Eu acho que a gente tem que ver cada coisa dentro do seu contexto. Né? O Zé Eduardo pode ter uma série de características que são deles, idiosincrasias dele, eu tenho as minhas. Agora, o Zé, ele viveu num momento, eu vivi em outro. Então, se comparar a gestão dele com a minha, é injusto, é profundamente injusto, porque ele estava num momento em que os ratos estavam dentro do barco, estavam fazendo bastante bagunça dentro do barco, e ele, como, vamos dizer, estando no timão do barco, ele tinha que manter o barco no prumo, né? Então, não tinha como fazer muito balanço, porque senão tudo vinha abaixo. Quando eu entrei nesse barco para assumir o timão, os ratos já tinham abandonado. Né? Então, não tinha muito que levar em consideração os gostos dos ratos. Né? Isso me permitiu, por exemplo, esvaziar o armário e sair reconhecendo tudo que é terra indígena. Né? Se ele fizesse 1/10 disso, daí a Dilma estaria em maus lençóis com toda a bancada ruralista, que, bem ou mal, fazia parte da ilusória base de sustentação do governo. Né? Então, é difícil você fazer esse tipo de comparação, não é nem justo. Né? São situações distintas, personagens distintos,
Então, eu me recuso muito a aceitar esse tipo de tese. Claro, a PGR é outra coisa. É uma situação completamente diferente. Eu reconheço que eu errei profundamente em apoiar Rodrigo Janot, né? Errei profundamente, porque era uma pessoa que eu conhecia há 30 anos, uma pessoa com que eu tinha conversas, tinha bastante diálogo político, trabalhei com ele em várias circunstâncias, não só eu, como outros companheiros também, como Wagner Gonçalves. Então, a gente tinha uma imagem que ele traiu por completo. Para os senhores terem a ideia, né, quer dizer, ainda semanas antes dele ser escolhido, ele convidou para sua casa Genuíno para jantar, né? E nesse jantar, em um desses jantares, o Zé estava presente, o Sigmaringa estava presente. Portanto, não é invenção minha, tenho testemunhos, né? Ele chegou a falar para o Genuíno: olha, se você precisar de qualquer coisa, você pode ficar, inclusive, aqui na minha casa. Ou seja, prometeu que ele homiziaria o Genuíno, acaso ele estivesse sendo perseguido. E uma das primeiras coisas que ele faz como Procurador-Geral da República é pedir a prisão dele. Então, quer dizer, também tem isso, né? Quer dizer, tem coisas que às vezes você acha que uma pessoa é uma coisa e na hora que ele assume o poder, ele vira uma pessoa não diferente, apenas cai a máscara. Não é diferente. As pessoas não mudam assim. As pessoas são o que elas são. Então, a gente não pode ter ilusão. A gente tem que ter mais psicologia para estudar melhor as pessoas nessas horas. E a gente se iludiu. Se eu hoje começo a juntar as pontas sobre o Rodrigo Janot, eu hoje boto a mão na minha cabeça: meu Deus do céu, como eu pude ser tão cego? Tem tantos elementos que eu poderia, naquela época, já ter juntado para mostrar, para ver que esse sujeito não poderia ser Procurador-Geral da República. Mas foi. Eu errei. Tinha chance, sim, de... A gente tinha esse debate de não aceitar a lista corporativa, né? E eu sempre briguei contra essa lista. E inclusive, um dos assuntos que eu claramente discutia com o Rodrigo era isso: olha, a gente vai aceitar essa lista só por um motivo, porque ano que vem são eleições. Se colocar alguém fora da lista, esse Ministério Público vai fazer um inferno aqui dentro para destruir completamente a esquerda, né? Então nós vamos botar você porque a gente confia em você. Basicamente era isso. Não para beneficiar a esquerda, mas para não deixar fazerem sacanagem. Era isso. Já deixamos muito claro na época: olha, não esperem nada dele. A única coisa que a gente quer é que ele não permita que se faça sacanagem. É só isso. E ele permitiu. Né? Bom, então, quer dizer, tem essas coisas, é muito difícil você calcular. Claro, vamos dizer, se eu fosse Procurador-Geral da República, bom, como dizem os franceses, né, com muito se coloca Paris dentro de uma garrafa. Não é isso? Então, não vamos entrar nessa de se, não sei. Não é fácil. Bom, para botar Dilma de volta no governo, tem que vencer Gilmar, Globo, Janot. Bom, se nós não tivermos condições de enfrentar esses indivíduos e essa organização, se a gente acha que a gente não tem condição de enfrentar, então vamos para casa ver novela. Né? É importante para as pessoas que estão na frente de uma luta elas terem como acreditar nessa luta. Acreditar mais do que acreditar. Tem que ter fé nessa luta. O que é fé? Fé é você acreditar em algo que você não vê. Em algo que seus sensos podem não lhe mostrar, mas você tem uma convicção de que aquilo é possível. E essa convicção, ela pode se dar a partir de uma consciência revolucionária.
Não é isso uma religião. Não é uma religião, porque nossa fé não é uma fé ditada. É uma fé que nasce do processo histórico. E a gente sabe que as coisas só mudam na luta. Não existe nada que é dado de graça. Então, a gente também, em relação à Globo, em relação a Gilmar, em relação a quem está por trás de Janot, porque Janot, ele mesmo, é uma peça, né? Se a gente não tiver condições de enfrentar, se a gente acha que a gente não tem condições de enfrentar, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não é isso? Nós não podemos ter fé na democracia burguesa. Não? Ela é um estágio. E, para nós, um estágio muito importante. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade escravocrata. Nós vivemos numa sociedade que é pré-histórica, em muitos aspectos. Então, nós precisamos, como um mínimo, para permitir que as condições sejam favoráveis à organização das massas, que a democracia seja restabelecida. Mas a democracia nunca será o instrumento pelo qual os excluídos chegarão ao poder. Por que não será? Essa democracia. Porque essa democracia é feita precisamente para eles não chegarem ao poder. Essa proliferação de partidos janela, sem conteúdo nenhum. Partido janela, por quê? É uma janelinha para um deputado mudar de partido. Né? Partido janela. Sem conteúdo, sem militância, sem liderança. Né? Servem para quê? Para dispersar. Para dispersar. Então, o que a gente precisa? E nisso é fundamental a gente ter uma leitura dos autores revolucionários. Não tem jeito. A história, ela tem algumas diretrizes. Né? E aí eu volto para Lênin. Sem uma organização nossa, sem a gente ser capaz de se organizar e modular o nosso discurso, a gente ter uma modulação, a gente saber do que a gente está fazendo, né? A gente não se impõe. A gente tem todas as condições, na proporção de força, de assumir o poder. Mas nós não o fazemos porque os burocratas entre nós não deixam e também porque os esquerdistas não deixam. O esquerdismo, como dizia nosso velho amigo, é a doença infantil do comunismo. Né? Então, nós não podemos nem cair no burocratismo e nem no esquerdismo. O socialismo no mundo, o socialismo real no mundo caiu porque se burocratizou. Se acostumou com o poder e perdeu o contato com as massas. Então, é fundamental esse diálogo. Quando se fala de centralismo democrático, nós não podemos pensar que o centralismo democrático é somente centralismo. Ele é, sobretudo, democrático. Porque nós não podemos perder o contato com os movimentos populares. São eles que dão oxigênio ao movimento. São eles que fazem a crítica ao movimento. Porque quem está na ponta apenas tem como reagir a esta crítica. Mas ninguém pode se iludir de estar na frente de um movimento de massa e fazer as coisas contra as massas. Não é possível. Então, a massa é para o movimento como seu oxigênio. E nosso PT, ele se burocratizou. Ele perdeu o contato com as massas, com os movimentos populares,
Porque muitos quiseram simplesmente ficar na gramática do poder. E isso nos enfraqueceu. Porque se nós tivéssemos os movimentos populares organizados, modulados, discutindo no mesmo tom, não teria havido golpe. Não teria havido golpe. Mas no momento em que a gente promove uma política econômica para beneficiar rentista, ao invés de beneficiar a produção, que interessa às massas, nós nos perdemos. E nós só podíamos ficar burocratas. Então, o burocratismo, assim como o esquerdismo sectário, são dois vírus que corroem o tecido do socialismo. Se nós queremos vencer, nós temos que vencer essas duas pragas. E nós temos que ter capacidade de unir o nosso discurso, e unir o nosso discurso não na teoria, não na especulação do que seria um governo socialista. Não interessa o que seria um governo socialista. É a história que indicará o que ele será no momento próprio. Mas a gente não pode perder o contato com as massas, com o movimento, com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Esse é fundamental para nós. E nós só conseguiremos superar esse momento se a gente conseguir reconstruir essas pontes. Não adianta sermos aqui meros espectadores da classe média, arrancando os cabelos com golpismo, vomitando nossa indignação na internet, porque nós somos, com isso, apenas mais uns pequenos burgueses raivosos. A internet, no seu ódiozinho, ela é um ódiozinho pequeno burguês, moralista, bobão. Então é isso que nós temos que superar. Nós podemos usar a internet, mas jamais ser usada por ela. Então, em relação à Lava Jato, a ONU evita a Lava Jato? Claro que não. A ONU, o Comitê de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aqui, o companheiro Lula recorreu, ele é apenas mais um elemento, mais uma pedra no caminho da reação. Apenas isso. Mas não é mais do que isso. Nós não podemos ter esperança. Por quê? Porque o comitê não tem poderes impositivos. O comitê ele faz recomendações, ele reconhece, ele faz um parecer sobre a situação e faz recomendações aos governos. Se os governos não cumprirem o que o comitê disse, diferentemente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, diferentemente da Corte Europeia de Direitos Humanos, o comitê não tem elementos para executar a sua decisão. No máximo, declarar que o governo está descumprindo o tratado. Ponto. É uma mera declaração. Essa declaração é como se diria, né? Não é nada mais do que dust in the wind. Né? Porque não há nada no mundo que leve essas recomendações a sérias, a não ser que elas interessem estrategicamente às potências centrais. Então, a ONU, através do Conselho de Direitos Humanos, dizer que o Gaddafi é um sanguinário, que dizer que Bashir é um sanguinário, isso interessa. Aí, nesse momento, é levado a sério e até o Conselho de Segurança pode se meter, usar a decisão do Conselho de Direitos Humanos para ir para cima de fulano ou de beltrano. Mas não é o caso do Brasil. Então, portanto, dust in the wind. Né? STF. O que mudou o STF? O STF não mudou. O STF é sempre aquilo que ele sempre foi.
Quando caiu o Império e foi, entre aspas, proclamada a República, ela nunca foi proclamada, a República foi um golpe, tanto quanto esse golpe que tirou a Dilma. Golpe. Foi um golpe em cima de Dom Pedro II, golpe de elite, das elites provinciais contra o governo central, aliás, que a direita intelectual bem reconheceu nas instituições políticas brasileiras, naquele livrinho tão conhecido de Oliveira Martins. Né? Não gosto de citá-lo porque é um reacionário enorme, mas, bem ou mal, ele reconheceu uma obviedade, que o poder, vamos dizer, político centrífugo no Império era, vamos dizer, era o atraso, né? Enquanto o centro era algo que tentava, vamos dizer, superar o atraso. Então, derrubar Dom Pedro II foi uma grande contradição, né? Porque Dom Pedro II, ao mesmo tempo que se valeu do poder escravocrata para ficar como imperador durante décadas, né? E acabou o escravagismo, ele se enfraqueceu, mas quem assumiu o poder não o assumiu para garantir igualdade, para garantir integração dos escravos libertos. Garantiu ele simplesmente fez o golpe para garantir a continuidade da exploração com outros meios. Né? Então foi um golpe dentro do golpe. E aí eu gosto de citar muito um fascista, o Manzini, que é um penalista do Mussolini, que tem uma frase tão bonitinha em italiano, que ruba un ladro é anche un ladro. Quem rouba de um ladrão também é um ladrão. Não merece 1000 anos de perdão. Por quê? Porque ele torna a recuperação da coisa mais distante do seu legítimo detentor primeiro. Então, se me roubam um carro e um outro ladrão rouba do ladrão meu carro fica mais longe. Fica mais difícil de recuperar. Então, na verdade, o ladrão que rouba de outro ladrão é um ladrão elevado à potência. Não é isso? E isso vale para os golpistas dentro do golpe. Os golpistas dentro do golpe não são libertadores. Eles são golpistas elevados à potência. São que nem o ladrão que rouba de ladrão. Né? E por isso eu tenho muito receio nessa coisa de eleições diretas agora, que é uma continuação do golpe. É a continuação do golpe. Porque, na verdade, você vai tornar completamente superado o discurso do golpe. Ele vai ficar longe, muito mais longe, que a gente vai discutir o golpe do golpe e não vai mais discutir o golpe original. Você vai simplesmente virar a página. Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos nossa memória fresquinha, com nossa consciência política. Então, me parece uma razão a mais para a gente falar disso. Então, STF. O STF não mudou do Império para a República. Os marqueses, os barões, que ocupavam as cadeiras do STF, viraram ministros republicanos no dia seguinte. Então, se o STF não mudou nem do Império para a República, imagina se o STF muda alguma coisa agora. Né? Aquela cadeira ali tem alguma coisa esquisita, né? Que torna as pessoas moles. Né? É alguma urucubaca que tem naquela cadeira. Né? É impressionante. E a urucubaca que nós estimulamos no Supremo Tribunal Federal, durante os anos que nossos companheiros ficaram no governo, foi o processo de recrutamento. Abrir uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, não havia uma discussão política a respeito daquela vaga, não. Abria-se simplesmente a correria dos interesseiros
para aquela vaga. De repente, tinha um monte de gente que você nunca ouviu falar na sua vida, sendo especulado. Vai ser ministro do Supremo. Ele vinha dizendo que ia ser. Procurava jornalista para dizer, olha, você diga que eu vou ser ministro do Supremo, viu? Né? E esses indivíduos, munidos de um enorme ativo de vaidade, né? Na hora que sentam naquela cadeira, eles querem ficar bonitinhos na fita. Tem uma enorme incapacidade de remarem contra a maré. Não esperem isso deles, não. Não nasceu ali ministro para isso. Não nasceu ainda um ministro para isso, para nadar contra a maré. Aliás, o único que nada contra a maré é o Gilmar. E é curioso isso, né? E ele faz marola para a maré ser do lado dele. Aí eu vou lhes dizer uma coisa. Eu falei isso já algumas vezes, inclusive a quem de direito. Enquanto os governos enquanto o governo Fernando Henrique Cardoso colocou no Supremo Tribunal Federal 3 pitbulls, né, que era a Ellen Grace, o Nelson Jobim e o Gilmar, que não deixavam nada passar contra o Fernando Henrique Cardoso, o governo do PT colocou lá uma matilha de cocker spaniel. Por que cocker? O cocker é aquele cachorro simpático, abaixa rabinho para você, é bonitinho, dá vontade de dar um beijo, não é isso? Mas na hora que você é atacado por um bandido, o que ele faz? Ele faz festa para o bandido. Do mesmo jeito que ele faz festinha para você, ele faz para o bandido também. Cocker é isso. Não espera que o cocker ataque quem está te atacando, não. Então nós botamos uma matilha de cocker. Esse é o problema. É um sério problema. Então não podemos esperar nada de uma matilha de cocker. São todos muito bonitinhos. São bonitinhos para falar sobre célula-tronco, né? Agenda sexy é com eles mesmo. Né? Agenda sexy, algumas válidas e outras pequeno-burguesas. Isso é com eles mesmo. Nem nenhum problema, não. Vamos falar sobre casamento homoafetivo. Ótimo. Nisso daí, isso é um assunto que Barroso adora. Mas na hora de discutir, como é que é essa história do Moro mesmo? Não, peraí. Aí não, aí a Globo não deixa. Não é isso? Então, é isso. E vamos dizer, em poucas palavras, esse é o grande dilema do STF. E não adianta. Alguns dos nomes até, vamos dizer, passaram por um filtro maior. Inclusive, o Fachin. Passaram por um filtro maior. Mas não adianta, que eu disse, é o urucubaca daquela cadeira. Tem alguma coisa ali que, Nossa Senhora, transforma os caras em coca-espalho. Né? Bom, finalmente, só a última pergunta. O que fazer se a esquerda voltar ao poder? O que significa voltar ao poder? Nunca esteve. Eu não entendi essa pergunta. Melhor seria assim, o que acontecerá se a esquerda chegar ao poder? Porque voltar, ela nunca foi para o poder. Não espere que esse nosso governo era um governo de esquerda. Não era. Definitivamente não era. Né? Era um governo que tinha mais para a direita do que para a esquerda. Era um governo, vamos dizer, mais à direita do que um governo menchevique. Porque os mencheviques, pelo menos, passaram pela Revolução de 1905. Né? Nós nem isso. Né? Então, nós não temos nenhum Kerensky. Né? Nenhum Kerensky nós tivemos. Então, nós estávamos numa fase de construção de uma sociedade que tentava superar as suas desigualdades mais gritantes. Mais gritantes. Apenas isso. Mas, em momento nenhum, nós empoderamos os movimentos populares. Os movimentos populares não ditaram
a política de Estado. Eles colaboraram, na medida do possível. Mas ditar, não ditaram. Então, não era um governo de esquerda. Era um governo que contava com a simpatia da esquerda. Apenas isso. Né? Agora, o que vai acontecer se a esquerda chegar ao poder? Se algum dia, eu espero que eu, com meus 58 anos, eu chegue lá para ver isso. Né? Não sei. A história é que dirá. E dependerá da responsabilidade de cada um dos senhores para com a história. Né? Se a gente vai conseguir, se a gente não vai conseguir, se a gente vai conseguir e manter, ou se a gente vai conseguir e perder, conquistar e não levar, vai depender tudo da gente. Então, não adianta a gente ficar pensando o que será, mais importante é fazer. Né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é um exercício interessante para nós. Isso eu já sugeri em vários grupos de que eu participo. Nós fazermos uma constituinte popular, nossa, dos movimentos populares, da sociedade civil, só como um exercício nosso de unificação do nosso discurso e de dizer mais ou menos qual seria o modelo de Estado que, neste momento histórico do Brasil, nós gostaríamos de ver. Nós não fazemos tribunais, por exemplo, para julgar o golpe. Por que a gente não faz uma constituinte popular para reagir ao golpe? Isso não significa desmerecer a Constituição atual, porque nossa luta é para moralizá-la, para fazer ela vigir. Mas isso é um discurso para nós sabermos onde nós queremos chegar. Isso não tem nada de ruim, não. É um exercício mental para apurar o nosso discurso. Qual tipo de Estado que nós queremos? Eu acho que a maioria de nós nem tem ideia sobre isso. A gente só sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. Como diriam, né, na semana de 30, não é isso? Nós sabemos o que a gente não quer, mas o que a gente quer, nós precisamos desenhar isso. E é fundamental a gente saber o que a gente quer, para a gente poder avançar. Então, eu não acho ruim, não. Não acho ruim. Eu acho até interessante, por exemplo, que cada um desses grupos, esses comitês de luta contra o golpe, faça esse exercício e a gente consiga montar um congresso nacional contra o golpe para discutir isso. Isso tem um poder discursivo enorme. Isso aglutina pessoas. Isso mobiliza pessoas em cima de um debate. Então, não é ruim a gente debater isso. Hoje, eu não sei o que seria, mas é importante que a gente debata o que nós gostaríamos. Como é que a gente trataria a questão indígena? Como é que a gente trataria a relação com o setor privado? Como é que a gente trataria, por exemplo, a justiça fiscal? Como nós organizaríamos o serviço público? É mais ou menos um exercício de um governo de sombra. O que seria esse direito nosso? Como a gente organizaria o Estado? Fica a pergunta aqui, então, como um exercício. Muito obrigado a todos.